Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão, o quadro da TV Crefito 5 que traz entrevistas com diversos profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional. Vem com a gente! Hoje o Conexão Crefito 5 recebe a professora Ellen Cristina Ritt. Olha só, a Ellen é terapeuta ocupacional, graduada pela Universidade de São Paulo. Ela também é especialista em saúde mental, mestre e doutora em saúde coletiva pela Unicamp. Hoje, a Ellen conversa conosco sobre a pesquisa que realizou com o objetivo de avaliar o estado emocional de pessoas que ficaram isoladas socialmente durante a pandemia da Covid-19. Professora Ellen, seja muito bem-vinda à Conexão. Gratidão, obrigada. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês no Conexão, Crefito 5. Acho que é uma grande oportunidade para a gente divulgar também um pouquinho do que aconteceu e do que está acontecendo com a gente, né, a partir da pandemia de Covid-19. Com certeza. E a pandemia está aí, está vigente ainda, né? Mas é bom que a gente já aprendeu algumas coisas sobre essa novidade, digamos assim, que ninguém conhecia até alguns anos atrás, né, professora? E a gente quer saber um pouco sobre a sua pesquisa, né? Qual foi o tema, o tempo que a senhora dedicou para a apuração dos dados, quais conclusões conseguiu tirar? Faz um apanhado para nós desse seu estudo. Tá joia. Bom, tudo começou, né, em março de 2020, quando a gente teve a chegada, né, do vírus no Brasil e o decreto, enfim, da gente ficar em isolamento. Antes a gente falava isolamento social, mas a gente foi entendendo que era um isolamento físico, que a distância social ela poderia ser minimizada através, né, inclusive desses recursos virtuais. Contudo, logo nas primeiras semanas, com a suspensão das atividades em vários setores, inclusive na universidade, algumas estudantes vieram me procurar, em especial uma que já trabalhava comigo em outras pesquisas, né, em trabalhos de conclusão de curso e outras pesquisas sobre saúde mental, e ela veio e falou: professora, no Instagram, né, no espaço das redes sociais, eu estou vendo que as pessoas estão muito desesperadas, ansiosas, sem uma referência e sem cuidado nenhum, né? Falei, tá, interessante. O que a gente pode, então, fazer mesmo com esse distanciamento físico? Como cuidar dessas pessoas e de nós próprios, né? Porque eu estava mergulhada nisso. Havia uma suspensão de todo o meu trabalho presencial. Eu não podia, né, ter nenhum tipo de outro contato com a universidade e fiquei isolada dentro de casa. Então, também isso me afetava emocionalmente. As estudantes vieram me procurar e como eu sou da área, eu falei, não, eu tenho uma implicação nisso, eu preciso estudar. Primeiro a gente montou um grupo de estudos e a partir desse grupo de estudos e do grupo de escuta de pessoas que estavam já com estados emocionais alterados, na sua grande maioria em quadros ansiosos leves a moderados, e a gente percebia que algumas pessoas que já tinham, né, algum tipo de transtorno mental, ou seja, já estavam em tratamento de saúde mental, elas estavam numa situação mais grave dos estados emocionais, ou seja, num sofrimento psíquico mais intenso, até porque o tratamento dessas pessoas foi suspenso presencialmente. E nas primeiras semanas a gente não foi rapidamente para o virtual e algumas pessoas nem tinham esse recurso, né, em casa. Às vezes usavam da própria universidade ou dos próprios serviços. Então não tinha facilidade do acesso à internet, os equipamentos, computadores, smartphones eram... né, ou não existiam, ou se existiam, eram de uma condição que não permitia também tanto chamadas de vídeo. Bom, nisso a gente começou a sentir que havia uma necessidade da gente entender como é que a saúde mental das pessoas iria ficar durante esse período da pandemia. Porque muito se falava do vírus e da morte. Então, as consequências dos sintomas e
né, da possível morte se você adquirisse ou pegasse, né, o vírus de alguma forma. Mas pouco se falava da questão emocional, de ficar preso, né, literalmente dentro de casa, sem poder ter novos contatos corporais. Então, eu falo a gente porque aí uma parceira, né, amiga minha de longa data, a professora Tatiana Dimove, que é professora também da terapia ocupacional da Faculdade de Santa Maria, da Federal, né, de Santa Maria, nós começamos a conversar sobre a possibilidade de fazer uma pesquisa sobre os estados emocionais da população brasileira, na perspectiva de como as políticas públicas poderiam se organizar para minimizar, né, diminuir este impacto, né, de sofrimento psíquico que também vem com o isolamento social, né? Então, não basta você só cuidar da Covid, né? A gente estava com grandes esforços para as pessoas não morrerem, mas a gente também tinha consequências a médio e longo prazo de saúde mental que políticas públicas precisavam dar conta. Então, nós nos unimos, né? Então somos parceiras, né? Eu fui a coordenadora geral da pesquisa, ela foi a coordenadora colaboradora pela Federal de Santa Maria, e nós começamos a estudar. Então, claro, os primeiros textos eram textos chineses e europeus, já com a Covid, né, desde 2019, começo de 2020, acontecendo nesses países, e alguns pesquisadores estudiosos já dizendo, olha, dentro da população geral, a gente tem 6 perfis diferentes que podem implicar em estados emocionais alterados de maior intensidade. Eles consideravam, sim, a população geral, então todo mundo foi afetado emocionalmente. Contudo, pessoas que já estavam em tratamento de saúde mental tinham maior chance, né, maior vulnerabilidade de ampliar o seu sofrimento psíquico e piorar a sua condição emocional. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, né, as pessoas que pegam e pegaram Covid também tinham seus estados emocionais bastante alterados. Afinal de contas, pegar uma doença que é nova, que pouco se tem estudos e que não tem uma medicação eficaz, né, para o tratamento, é um impacto emocional importante. Os familiares de pessoas que estavam com Covid, então os familiares de dentro do núcleo da casa, né, quando uma pessoa pegava, a chance das outras pessoas pegarem era muito grande, isso se tornava um grande estresse para os familiares de como cuidar, né, e como não se infectar. E os enlutados, as pessoas que realmente perderam os seus entes queridos e não puderam, né, por questões sanitárias, fazer o processo de luto, enfim, os rituais de enlutamento que são previstos na nossa cultura, de despedida, né, dos corpos e dos seus entes queridos. Então, a gente capturou essas seis grupos populacionais e a gente escreveu a pesquisa para que a gente pudesse tanto ter uma abrangência nacional de entender como todo mundo estava, né? Então a gente lançou uma pesquisa na internet, aberta a qualquer pessoa acima de 18 anos, de qualquer região do país, online, então ela teve, né, uma abrangência nacional. Na primeira coleta a gente coletou mais de 1.700 informações e a gente tem, né, junto dessa pesquisa, um instrumento que é a DAS, né, que é um instrumento que avalia o estado emocional de ansiedade, depressão e estresse no curto prazo. Então, naquela semana, como é que você está se sentindo? E aí as pessoas iam respondendo 21 perguntas sobre o seu estado emocional e pela escala você categoriza em 3 domínios, sendo um de estresse, um de ansiedade e um de depressão. Então, essas 1.700 pessoas, elas comprovaram para a gente, né, de diferentes lugares do país, a maioria é mulher, 76% dos respondentes foram mulheres. Isso também, né, demonstra assim, uma implicação do cuidado, né, de tentar ajudar a ciência a entender o que estava acontecendo, mas o fato é, todas as pessoas com grau moderado a já grave de ansiedade, depressão e estresse, todos, independente dessas
5 outros agrupamentos que eu disse. E uma segunda etapa da pesquisa foi entender quase que pessoalmente como as pessoas estavam lidando. Então tem essa parte quantitativa desses mais de 1.700 participantes respondendo a DAS, e aí a gente fez um convite para quem gostaria de participar de um grupo focal de pesquisa, onde a gente teria 6 encontros de partilha sobre como estávamos nos relacionando com a Covid-19, com o isolamento físico, quais eram os impactos disso na nossa vida. E nós fizemos, então, 6 encontros com 6 grupos diferentes. População geral, familiares, enlutados, pessoas com problemas de saúde mental, trabalhadores e pessoas que já tinham pegado Covid. Então, cada grupo que se identificava com alguma dessa temática ia para esses 6 encontros, e nós fizemos rodas de conversa, e a gente percebeu que esse grupo rapidamente se tornou um grupo de ajuda e suporte mútuo. Que a gente já tem isso na literatura e já tem isso para as políticas públicas de saúde mental. O que a gente não tinha era o formato virtual. A gente tinha isso para o formato presencial, e a gente percebeu que isso dá certo também no formato virtual, e isso indica uma política pública, né? Então essa nossa pesquisa começa a indicar como a gente pode cuidar para minimizar os impactos de saúde mental, né? Melhorar os estados emocionais a partir de uma ferramenta barata, de baixo recurso tecnológico, vamos pensar assim, e que pode atingir um grande grupo populacional no país. Bom, um estudo denso, completo, gigante, abrangendo o país todo. E que conclusões se chegou, professora, depois de tudo isso? Olha, realmente foi assim, quando a gente olha para trás, né, eu e a professora Tatiana, olhamos assim, a gente fala, meu Deus, que fôlego, né, que fôlego, fazer com 6 grupos diferentes, tudo isso. Bom, acho que a primeira conclusão, né, as primeiras considerações que a gente tem do trabalho é que a população mais vulnerável, e aí vulnerável nas diferentes vulnerabilidades, pessoas com empregos sem carteira assinada, de forma autônoma, pessoas negras e pardas, mulheres e com baixa escolaridade, foram as mais atingidas. A segunda, assim, grande consideração que a gente percebeu é que, apesar do distanciamento físico, as pessoas tinham disponibilidade, né, de estar conectadas de alguma forma. Então, há uma necessidade para a nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio dos estados emocionais, de manter conexões sociais, sejam elas virtuais ou presenciais. E que isso sim, né, a curto prazo, a gente conseguiu trazer uma melhoria dos estados emocionais pela fala desses participantes no nosso grupo focal, mas também a gente, quando eles chegaram no grupo focal, os 6 encontros, a gente aplicou a DAS no primeiro dia de encontro, e depois dos 6 encontros a gente aplicou de novo. Ou seja, eles responderam 3 vezes a mesma escala, e a gente comparou para saber se eles realmente tinham melhorado ou se era eficiente aquilo que a gente estava fazendo, aquele encontro, aquela conversa, que nada mais é que uma conversa aberta sobre como tinha sido a sua semana, o que você tinha feito, o seu cotidiano mudou, não mudou, quais foram, né, os desafios. Então, como terapeuta ocupacional, essa era a nossa preocupação, como é que estava o dia a dia, né, as atividades de vida diária, suas ocupações, seus papéis ocupacionais. E a gente perguntava do cotidiano, né? E a partir disso é que se foi construindo, então, essa ajuda mútua, porque todos nós estávamos vivenciando, né, a mesma situação, claro que em condições diferentes, né, homens, mulheres, negras, pardas, mas o fato é, quando a gente se escutava, a gente se identificava e o nosso estado emocional, então, melhorava. Então, é um dispositivo importante que a gente adaptou,
para o virtual. Na verdade, a gente nem imaginava que essa adaptação podia dar tão certo. A gente pesquisou, testou, e agora a gente tem evidências que acreditamos que essa consideração para as políticas públicas é muito importante. Porque uma política pública de saúde mental, já prevendo, né, que a gente pode ter outras pandemias, né, a gente pode ter outras situações de guerra, desastres naturais, ninguém quer viver isso, mas a gente pode viver isso. Mas hoje a gente já tem pesquisas mostrando, olha, essa é uma estratégia interessante e que o custo é muito baixo. Bom, me parece que vários dados comprovaram que a ciência já vinha dizendo, né, ratificaram isso, mas teve algum dado, professora, que te impressionou nisso, né, nessa sua pesquisa? Teve algum dado que, ao fazerem as conclusões e tudo mais, pararam e disseram, opa, esse dado aqui nos surpreendeu para a gente talvez trabalhar no futuro, né? Olha, eu acho que um dado que sempre surpreende nós pesquisadoras é a quantidade de pessoas em sofrimento psíquico. E isso tem aumentado muito, muito. Eu não consigo te dizer se é uma escala geométrica ou se é uma escala aritmética, mas enfim, o fato é que a gente vive uma epidemia já comprovada de saúde mental pelo mundo. Então, nós já temos um problema de saúde pública grave no que diz respeito à saúde mental dos povos. O que mais me chamou a atenção, e que realmente eu não esperava isso da pesquisa, é que as pessoas estavam tão mal. E eu realmente suspeito que não é só por conta da pandemia. A pandemia foi a cereja do bolo, né? O que diz assim, ou o copo cheio, o copo que transbordou nessas pessoas que já estavam ansiosas, que já estavam estressadas, que já estavam deprimidas, e aí do leve foi direto para o grave, né? Foi direto para o extremamente grave. Isso nos chamou a atenção, em especial a mim, e aí isso sim, eu acho que a gente precisa começar a cuidar, porque a gente passa por mudanças na vida, né? Não é só a Covid, a gente passa por transformações, às vezes a gente, né, não consegue um emprego, às vezes tem relações conflituosas, passa por separações, por perdas importantes de pessoas queridas, e isso faz parte da vida, né? Só que hoje, essas questões, né, de rupturas do cotidiano, elas nos afetam muito mais, porque estamos com uma estrutura emocional fragilizada. E aí acho que o nosso grande desafio é entender que mudanças que a gente precisa fazer na nossa cultura e no nosso cotidiano, para que a gente possa se fortalecer mais e minimamente manter um equilíbrio emocional ao longo da vida, entendendo que hora a gente vai estar um pouco melhor, outras a gente vai estar um pouco mais sofrendo, né, mas que isso faz parte da vida e que a gente consegue equilibrar, né, com outros recursos que não só, né, a medicalização da vida, ou não só, né, o uso de recursos de substâncias que podem, né, inclusive, afetar a nossa saúde física. Me parece que o estudo trouxe mais e mais coisas a se pesquisar daqui para frente, né, professora? A gente está tudo muito bom, muito bonito conhecer tudo, mas com certeza a gente tem pessoas nos assistindo que se inspiram e vão se inspirar nessa pesquisa, né? Pessoas que pesquisam também. E eu quero saber, eu vou entrar num assunto agora que eu preciso saber quais foram os principais desafios para realizar essa pesquisa. Vamos lá, agora o resultado está aí, é muito lindo, tudo muito bom. Mas e na prática, como é que foi, professor? Na prática foi muito desafiador, porque fazer ciência no Brasil sem financiamento é sempre desafiador. Então é importante relatar que a gente tentou financiamento público da pesquisa e a gente não teve. Então tudo que a gente fez da pesquisa foi com recurso próprio.
Então, eu falo, né, que os serviços deveriam ter o seu celular e a sua internet, a gente usou os nossos, né, as estudantes usaram a internet delas, o telefone delas, então todo mundo do próprio bolso investiu. Então, acho que esse é o primeiro desafio de fazer ciência no Brasil, né, a falta de investimento, mas mesmo assim a gente topou fazer e a gente encarou. Acho que um outro desafio é atingir a população mais vulnerável. Cerca de 40% a 40% da população brasileira tem acesso a smartphone ou algum tipo de internet. Isso ainda não é a maioria. Então, a gente está falando de uma política pública que vai atender no máximo 40% a 45% da população. Então, a gente tem o desafio de como criar estratégias para as pessoas que não têm esse tipo de acesso. Talvez o próximo passo, o desafio, é tentar fazer política pública ou pesquisas que realmente atinjam e entendam como é que foi a questão da saúde mental dessa população que nem, né, meios virtuais consegue acessar e ter. Então, esse é um grande desafio para nós brasileiros, diminuir muito a desigualdade social para que a gente possa ter, então, pessoas mais conectadas e pessoas que possam se ajudar e colaborar. Professora, a pandemia está aí, né? Diversas outras situações, como a senhora mesmo falou, que podem influenciar diretamente a saúde mental, né? Ansiedade, estresse, depressão. Eu queria que a senhora, para finalizar, deixasse uma mensagem para alguém que possa estar nos vendo nesse momento e que possa ter se identificado com algum desses sintomas, com alguma dessa situação. O que fazer, né? Qual é o ponto que nós podemos auxiliar essas pessoas? Perfeito. Acho que é extremamente importante pedir ajuda e conversar sobre a sua saúde mental. A gente sabe, né, que existe muito estigma em relação ao sofrimento psíquico, que quando as pessoas relatam que elas não estão bem, estão mais entristecidas ou ansiosas com coisas da vida, ou se sentem estressadas e sobrecarregadas, às vezes elas não são acolhidas. Então, a primeira coisa que eu queria deixar de mensagem é: se você não está se sentindo bem, procure alguém de confiança, pode ser uma amiga, pode ser a família, pode ser a equipe de saúde da sua unidade básica mais próxima, mas procure ajuda, converse, pode ser com uma professora, alguém de sua confiança, que você já espera, então, que tenha um acolhimento. E a segunda grande, que eu queria deixar essa mensagem, é que nós todos somos agentes, né, de escuta. Então, qualquer um de nós, desde que tenha, né, empatia e respeito pelo outro ser humano que está na nossa frente, a gente é capaz de escutar e acolher. Ninguém precisa ser especialista em saúde mental. A gente aprende a escutar e falar desde criança, né? E a gente aprende a ser acolhido e a acolher desde criança. Então, acho que é importante, por mais, né, que a gente sofra muitas violências e às vezes fala, eu não tive tanto isso, não tive tanto acolhimento na infância. Algum a gente sempre tem, porque a gente está chegando até aqui. Então, às vezes a gente fala, mas eu não sei o que fazer. Eu escuto muito isso, tanto das equipes de saúde, da atenção básica, como das minhas estudantes. Mas, professor, o que eu faço quando a pessoa chega chorando? Eu falei, escuta, se interesse pela história, pergunte, né? Às vezes só o processo de falar é libertador, às vezes isso já diminui um tanto do estresse, da depressão e da ansiedade que aquela pessoa está sentindo, né? Então, que sejamos bons escutadores e que também sejamos corajosos de encarar os nossos fantasmas, de encarar os nossos sofrimentos, e que esse sofrimento seja compartilhado para que a gente possa juntos construir, então, um caminho mais saudável. O Conexão Crefito 5 de hoje recebeu a professora Ellen Hitt. Professora, nós queremos te agradecer não somente pela sua presença no quadro, mas também por ter tido essa iniciativa, ter gerado dados tão importantes e ainda vai gerar mais dados
que com certeza já auxiliaram, mas ainda vão auxiliar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Que precisar é só entrar em contato com a gente aqui da UFPEL, do Cartografias Mentais. Obrigada. Obrigado, professora. E por hoje é isso. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta edição do Conexão Crefito 5. Até a próxima!